Olá, meus queridos, eu sou a Juliana, sou psicanalista e astróloga. A proposta desse canal é a gente falar sobre os transtornos de comportamento, os transtornos emocionais, pela visão da astrologia. Eu não vou me estender muito nas apresentações, mas eu vou deixar fixado aqui nos primeiros comentários os caminhos para você me encontrar. Quero divulgar o meu curso, eu tenho um curso que fala sobre psiquiatria e espiritualidade dentro dos transtornos emocionais pela visão da astrologia. Também, de tanto lidar com essa temática, acabou nascendo um livro, Emoções e Sentimentos. Você encontra o link de acesso também para adquirir o seu. E se você quiser, eu faço atendimento presencial ou online. Também você encontra os acessos por aqui, certo? Mas hoje, o que me trouxe aqui para conversar com vocês, eu quero falar sobre o Ano Novo Astrológico, né? Embora o tema do canal não seja exatamente sobre os trânsitos, algumas coisas a gente não pode deixar passar, né? E hoje eu vim falar com vocês sobre o Ano Novo Astrológico. A gente está entrando num ciclo novo. Na verdade, eu acho que não é um ciclo novo, porque a gente está só relembrando algumas coisas que aconteceram lá em 2017 e eu vou explicar por quê. 2024, ele é um ano que vai ser regido por Saturno, então Saturno, essa é a segunda regência anual de Saturno dentro desse novo ciclo, né? Porque ele inaugurou um grande ciclo, que para quem não sabe ainda do que eu estou falando, existe uma regência planetária de 36 anos e desde 2017 Saturno é o regente desse grande ciclo. Então, só para a gente entender um pouquinho do que se trata, Saturno ele vai falar sobre disciplina, sobre as atitudes pacientes, as atitudes cautelosas. É ele que regula os começos e os finais de ciclo, inclusive o ciclo de vida e morte. Então talvez seja por isso que ele seja conhecido como o Senhor do Tempo. Em resumo, pessoal, o que Saturno quer é respeito, é dignidade, é bons costumes, é a moral elevada, é a ética, o comprometimento, e esse vai ser o tom das cobranças coletivas aí nessas próximas 3 décadas. Esse ajuste de conta com a responsabilidade moral coletiva, ela pode vir de diversas formas, principalmente eu acredito que na reparação dos valores, em todos os valores morais, sociais, materiais. Então, esse ciclo de 36 anos é um ciclo de ajuste de contas, né, de choque com a realidade. Bom, pensando nisso de uma forma coletiva, eu acho que 36 anos é tempo suficiente para bastante coisa se ajeitar, se ajustar bem. E dentro desse grande ciclo, nós temos pequenos outros ciclos de regências anuais. A gente está saindo de um ano de regência de Lua e entrando agora, em 2024, a regência de Saturno. Então, vale a pena você revisitar o seu passado mais recente para ver o que é que você plantou lá em 2017, porque agora é hora da colheita. Por isso que Saturno ele é conhecido às vezes como o Senhor do Karma. Então, primeiro ponto, não entenda o karma como uma coisa ruim, porque não é ruim, é apenas a colheita das suas escolhas. Por isso que volta lá em 2017 e vê o que é que você plantou naquela época, que esse é um ciclo que está se fechando. O que você começou lá atrás, que agora é um ciclo que está se fechando. Todos os finais de ciclo, eles vêm acompanhados de reflexões, né? E algumas reflexões assim que são bem importantes, porque elas podem estar ligadas com renúncias, porque você aprendeu lições e para continuar você acaba tendo que abrir mão de coisas, né? Abrir mão de situações, abrir mão de ideias por conta de ser lições aprendidas. Portanto, a colheita do ano, no sentido dos resultados, é o resultado das suas escolhas, das escolhas que você fez lá atrás, agora é hora de colher. Isso para algumas pessoas pode ter assim um gostinho meio amargo na boca, porque olhar para os resultados faz a gente ver o que precisa ser visto e não aquilo que a gente quer ver ou aquilo que a gente gostaria de ver. Na verdade, eu entendo assim que Saturno ele não tolera muito desperdício, ele não tolera o desrespeito com os recursos, e isso pode ser cobrado de quem ainda não entendeu isso, né? De quem ainda não entendeu que a gente precisa respeitar os limites do que é justo que seja seu e do que não é para ser seu. E isso, consequentemente, pode fazer com que algumas pessoas caiam dos seus pedestais, porque essa necessidade de ser notado a qualquer custo, isso agora pode ser cair
cair do cavalo, ser caro demais para essa pessoa. Na verdade, ele já deu essa dica lá em 2017, então, de novo, busca aí na sua memória quais foram as escolhas que você fez, porque agora é hora que ele vai cobrar os resultados das oportunidades que você teve de aprender lições, o que você aprendeu, o que você colocou em prática, como que você lidou com essa história toda. E olha, tá tudo bem se você de repente perdeu o trem e não aproveitou a oportunidade. Lembra que Saturno, ele é aquele pai que educa, né? Então ele é o professor que ensina, ele é o chefe que vai cobrar resultados de você. E a maneira como ele faz essas cobranças é restringindo. Então pode ser uma restrição da sua liberdade, uma restrição dos seus recursos, uma restrição das suas capacidades de tomar decisões, porque a escassez é uma marca de Saturno e quando ele está de mau humor, é assim que ele se apresenta. Então não se espante se for tirado de você oportunidades, ou coisas, ou pessoas, ou situações, porque talvez isso não seja mais necessário daqui para frente, né? Principalmente para o seu próprio amadurecimento moral, para o seu amadurecimento pessoal. Então as coisas que forem tiradas da sua vida é porque talvez você não precise mais delas para seguir em frente. Na verdade, o que Saturno vai propor é o amadurecimento coletivo e isso não vai acontecer se a gente ficar insistindo naquelas muletas da dependência. Então, lembra, gente, que Saturno agora ele está em Peixes e essa passagem dele aqui por Peixes, ele vai cobrar exatamente isso, a maturidade emocional. Então, não foi por acaso que ele abriu esse ciclo lá de 36 anos, lá no signo de Sagitário. Isso porque não existe um amadurecimento emocional sem um amadurecimento moral. E buscar o conhecimento de uma forma sólida, de uma forma profunda, buscar conhecimento com códigos morais elevados ou com uma boa cobrança de bons valores filosóficos, bons valores religiosos. Essa foi a sinalização que Saturno deu lá em 2017, quando ele começou essa regência. Então, não querendo desapontar ninguém, mas sendo obrigada a colocar o dedo na ferida de muita gente, a busca por esses valores acontece através da investigação do seu próprio lado sombrio. Então é mais que necessário abrir a caixa de Pandora e investigar as chagas da humanidade como um todo, sabe? Todas aquelas sombras que a gente carrega, geração após geração, e elas são muitas, e o próprio regente planetário já diz pra gente qual que é aquela disciplina excessiva que acaba se tornando uma ditadura, que é aquele medo que paralisa e acaba interferindo na liberdade de agir, enfim, coisas que a gente já está vendo acontecer mundo afora, e certamente esses vão ser os temas agora de 2024. E a nossa tendência de querer fugir da realidade vai continuar, porque Sol e Netuno estão fazendo uma conjunção no mapa de abertura do ano. E a gente adora uma ilusãozinha, né? A gente adora qualquer coisa que faz a gente acreditar que um Salvador vai vir resolver os nossos problemas, sem a gente ter que tirar do baú toda aquela responsabilidade que a gente carrega e que acaba até se manifestando em formas de doenças físicas, doenças psíquicas, doenças mentais, que século após século a gente vai manifestando, tudo por medo de olhar dentro do nosso próprio baú e assumir as nossas responsabilidades por essas escolhas. Então não se espante se você também for pego nessa curva, porque o chamado ele é para todo mundo, ele é para o coletivo. Bom, mas olhando para o mapa do ingresso do Sol em Áries, ele está um espetáculo de oportunidades, né? Além dessa questão de ser um ano de Saturno, é um ano que Saturno está fazendo uma conjunção com Vênus, é uma Vênus que está exaltada em Peixes, o que é bom, mas a conjunção com Saturno sempre vai deixar ali suas marcas importantes. E como a gente está falando de um ano novo astrológico, essa é uma conjunção que pode marcar o ano todo para o coletivo e envolvendo Saturno, pode ter ali uma representação com a escassez de recursos, porque Vênus tem essa ligação com o dinheiro, com o valor, e Saturno com a falta, com a rigidez. Então, para algumas pessoas isso pode ser bastante desafiador.
Essa é uma conjunção que vai marcar o período todo, ela não acontece no período todo, mas por estar no mapa de ingresso, ela acaba dando sinais, dando marca para o ano todo. Então vale a pena você olhar como é que está o signo de peixes aí no seu mapa astral, porque para quem tem peixes na casa 2, por exemplo, isso pode ser uma questão de escassez de recursos financeiros, por exemplo, né? Um outro ponto interessante dessa conjunção de Vênus com Saturno diz respeito ao auto-amor ou a autovalorização. E uma conjunção dessa sempre vai sugerir uma tendência para baixa autoestima, para dificuldade de acreditar nos seus próprios talentos. Isso, para uma interpretação coletiva, pode seguir o caminho tanto do descrédito. Lembra que quando a gente está falando de um coletivo, a gente está falando também de nações. Então, tanto do descrédito quanto de não saber dar o devido respeito ao seu próprio talento por não acreditar nas suas próprias habilidades ou menosprezar os seus próprios talentos, se deixando levar por um complexo de rejeição. Sabe aquele o complexo do vira-lata? Então, vale a pena observar, tanto no individual quanto no coletivo, quanto que esse complexo do vira-lata pode estar ganhando proporções assim um pouco mais gigantescas. Mas, de modo geral, para o coletivo, eu acho que esse pode ser um ano marcado pela dificuldade de recursos, né, pela falta de recursos, porque tem uma lua que também está fazendo uma oposição com Plutão. Então isso também pode representar uma falta, tanto falta de alimentos quanto uma falta de empatia consigo mesmo, de perceber as suas próprias necessidades, de conseguir se misturar com a energia do outro, sem pegar a energia do outro para si, porque é uma lua com Plutão. Então é uma profundeza muito grande, mas olha, gente, por favor, nada de achar que o mundo vai acabar, que é o fim dos tempos, igual eu tenho visto aí algumas previsões por aí. Na verdade, a falta de recurso, às vezes, pode ser aquele chutinho na bunda que a gente precisa para resolver algumas coisas da nossa própria vida. Porque as oportunidades, elas sempre vão existir, mas elas nunca vão cair no colo da gente. A gente precisa se reinventar. E às vezes é a falta de recurso que faz isso, que faz a gente se reinventar, que faz a gente pensar em alguma coisa, que faz a gente exercer a nossa criatividade. Então, por favor, não levem para o extremismo de achar que é o fim dos tempos, tá? Não, é uma oportunidade para você se reinventar e para você pensar em alguma coisa nova. E talvez a falta de recurso seja esse chutinho aí que a gente precisa. Bom, voltando a falar da oposição da Lua com Plutão, isso também sugere que os conflitos, eles podem ser coisas muito antigas, tanto no conflito individual, quanto nos conflitos coletivos. E a gente já está vendo, né, que a vida vai cobrar do coletivo todo esse acertar de contas, esse ajuste de contas. A gente está vendo esse movimento de guerra lá no Velho Mundo, de novo surgindo essa temática, parece que às vezes eu acho que ela nunca foi embora. É tudo conflito antigo, mas que talvez seja o momento de não deixar passar mais uma vez. Vamos ver como é que isso aí vai se desenrolar. Mas vai ser um início de ciclo bastante animado, então a gente já começa esse ano com eclipse lunar abrindo a temporada dos eclipses para 2024. Então é um eclipse de Sol em Áries se opondo a uma Lua em Libra e esse Sol fazendo uma conjunção com Netuno. Então a mensagem que fica é assim, ó: quanto dos seus enganos pessoais você está projetando na outra pessoa, ou no mundo, ou na situação, né? O quanto da sua frustração, o quanto da sua idealização, o quanto da sua fantasia que não dá certo, você ainda está jogando no colo da outra pessoa. Lembra que Saturno, ele não vai deixar você se iludir por coisas que não são para ser suas, sem cobrar de você as consequências. Então, só para e pensa. O quanto da sua dificuldade pessoal você ainda está projetando lá fora, pelo medo de olhar para você mesmo e fazer a sua própria mudança pessoal. É isso que Saturno vem cobrar da gente para 2024. Certo, pessoas? Até o próximo. Tchau!